Gostaria de convidar o congressista da Escola Maria de Nazaré e também da Fraternidade Francisco de Assis, Luiz Carlos Barroso, para apresentar o nosso próximo conferencista. O nosso próximo palestrante é médico, exercendo a sua profissão na cidade de Brasília, conferencista e divulgador da obra de Pietro Baldi. É participante do movimento espírita na cidade de Sobradinho, Distrito Federal. Para falar sobre o tema A Nova Psicanálise do Espírito, convidamos o doutor Maurício Neiva Crispim. Pessoal, boa noite. Nós vamos fazer um trato antes de iniciar. Adelaide fez uma meditação conosco. Nós vamos fazer diferente. Se você ver que o amigo seu do lado está dormindo, você vai usar o método antissistema. Vai bater, dar um cascudo, beliscar. E o amigo que for acordado dessa forma vai fazer o método do Evangelho. Perdoar, esperar, esquecer, tá bom? De maneira que usando os dois métodos, nós possamos manter acordado a fim de que a gente possa estudar junto. Esse tema que nós vamos falar, nós temos falado nele durante muito tempo e já repetimos ele, inclusive, dentro do nosso congresso. Assistimos uma aula maravilhosa em congresso passado da Adelaide sobre o tema. E hoje, então, nós vamos tentar fazer uma síntese de tudo isso para que nós possamos compreender aquilo que o Baldi nos traz. A obra de Baldi é completa por quê? Porque ele não só traz um sentido para a vida e mostrar por que a vida se desenvolve dessa forma, mas ele também acrescenta conhecimento em todos os campos de conhecimento humano, dando uma nova diretriz, dando um novo caminho para uma nova percepção, inclusive na psicanálise. Tá ok? Então aqui tem um dado muito interessante. O Julinho acabou de mostrar aqui a obra O Cristo, de 1971, e ele citou Deus e o Universo, de 1950, de 1951. Se nós pegarmos em 1857, que é o lançamento do Livro dos Espíritos, então nós vamos pegar 1857. Quando dá 1950, 51, o Baldi, em 20 dias, recebe Deus e o Universo. Se nós pegarmos a primeira data até a última, todo o edifício de construção do conhecimento estava pronto nessa data. Porque depois de 51, o Baldi vai acabar de completar a obra, explicando através do sistema, queda e salvação, princípio de uma nova ética, etc. Ele vai explicar todo o conteúdo que ele recebe até 1951. Olha, nesse período, Freud já tinha vindo. Então, se nós temos Kardec como o codificador da doutrina espírita, nós vamos ter em Freud o codificador do inconsciente. Foi ele que destrinchou para a gente, inicialmente, logicamente, vendo a experiência de todos aqueles que o antecedeu, aquilo que significava o inconsciente. Só que ele deixou o inconsciente fechado entre o berço e o túmulo. E não acrescentou mais nada, além daquilo que o próprio campo da matéria podia explicar. Não deu uma visão espiritual e nem além de todos esses princípios. E Jung também, nessa data, já tinha escrito os seus principais conceitos. O Jung é o codificador do inconsciente coletivo. Foi ele que foi além daquilo que Freud nos ofereceu, mostrando que o homem trazia em si todo o conteúdo da raça, todo o conteúdo do desenvolvimento humano. Mas nós vamos encontrar em Ubaldi
o codificador da síntese. Por isso que a obra do Balde é tão importante. Porque ela realmente significa abranger todos os campos do conhecimento numa síntese orgânica. E por que ele fala em nova psicanálise? Porque ele vai partir dos conceitos da psicanálise que nós conhecemos e trazê-la para a visão do espírito, e mais do que isso, para a visão da evolução, e mais do que isso, para a visão da involução e da evolução em seu ciclo completo. Então, a psicanálise é muito mais abrangente. É uma maneira de tratar o paciente de uma forma totalmente revolucionária. E nós estamos agora na época de colocar todos esses conceitos em práticas. Sejamos nós psicólogos, sejamos nós médicos, sejamos aqueles que representam ou estão atuando dentro dessa área, a fim de que a gente possa exercer com melhor visão e com a visão mais ampla a nossa profissão. Então vamos lá. Uma visão cósmica. Olha o que ele nos fala. Uma verdadeira psicanálise, se quiser ser completa, deve abranger horizontes de amplitude bem maior que os atuais. E não pode ser entendida somente como fenômeno psicológico, mas também como um fenômeno ético, religioso, biológico, evolutivo, social. Ou seja, uma visão ampla. Uma visão cósmica que vai ver o homem desde o seu ponto de partida, desde o seu ponto de origem, até o seu ponto de retorno, envolvendo todos os aspectos do ser humano. Hoje ainda, infelizmente, nós ainda procuramos os especialistas, sejam eles médicos, seja psicólogos, seja o que for, no sentido de falar apenas daquilo que nós estamos sentindo. Então o paciente chega, por exemplo, no meu consultório, eu falo assim para ele: por que você veio aqui? Ah, doutor, eu vim aqui para curar uma dor. Pronto, ele vai lá para a dor só. Eu falo: você veio aqui só pela dor? Muito bem, então tome esse remédio, se curar bem, se não curar, aguente firme. Por quê? Porque as pessoas vão lá para curar uma dor, mas a dor é um fenômeno muito mais amplo do que a dor física só que você está sentindo. Por exemplo, por que você está sentindo essa dor? Qual é a causa psíquica dessa dor? Desde quando você a tem? Desde quando você manteve as causas que se transformou em doença? Como você construiu essa patologia? As pessoas acham que a doença é algo que o médico vai consertar igual o motor de um carro. Não, senhor. A doença você plasmou. Conserte você. Tá claro? Vá consertar você. Então, se você não tiver uma maneira de trabalhar esse conceito, você vai permanecer mais doente. Por isso que o mundo hoje, quanto mais inventam medicamentos, quanto mais inventam método diagnóstico, mais doente nós temos. Quer ver, repara, quantos médicos você visitou nos últimos anos? Tem gente que é por semana, por dia, né? Hoje eu vou no cardiologista, acordo assim. Hoje eu vou no neurologista que eu não estou sentindo firmeza. Hoje eu estou com dor aqui no meu joelho, eu vou no ortopedista. Hoje eu vou fazer acupuntura. Não é assim? Quantas vezes você foi? E quantas vezes você foi até você só? Hoje eu vou visitar um médico chamado Maurício, visitando eu, para me ver por que eu estou badernando a minha vida. Quantas vezes? Disfarça não. Tem gente que pergunta e faz assim, né? Olha para lá. Quantas vezes? Então o fenômeno da patologia, o fenômeno da doença, o fenômeno do ser é muito mais amplo. Além disso, a Jung faltava o que já mencionamos, um sistema universal para se dirigir nessa pesquisa, uma visão cósmica que lhe explicasse a finalidade da vida e de sua evolução, ou seja, o futuro que espero eu no seu desenvolvimento para levá-lo do S ao S. Hoje o Giovanni, ao dar aquela aula maravilhosa aqui para nós, ele falou que quando encontrou a grande síntese, ministrada lá pelo querido Gilson, ele encontrou um caminho. E aqueles que estão aqui iniciando pela primeira vez o contato com o Balde, fala: que caminho é esse? Eu costumo falar que tem momentos muito importantes na nossa vida. Momento, por exemplo, que você entra em contato com os conceitos da doutrina espírita e descobre a mediunidade, a vida além túmulo, a sobrevivência do espírito,
a comunicação com os espíritos. Isso é espetacular. Por quê? Porque você descobre uma vida ilimitada. E à medida que você vai pesquisando, estudando, você vai encontrando um caminho espetacular nesse campo. Até que um dia você faz a pergunta: por que nós evoluímos? Qual é a razão da nossa evolução? Por que a evolução vai da matéria para o espírito? Por que a evolução passa sempre pela dor? Por que a evolução se desenvolve no meio do mal? Aí você fica sem resposta. Você tem resposta para tudo. Se você for discutir vida além túmulo, você vai lá em André Luiz, você vai lá em Kardec, mas na hora que você vai discutir por que nós evoluímos. E mais, se você pensar assim, se eu sou obra de Deus, e Deus é perfeito de toda a eternidade, por que Ele, ao nos criar, mandou a gente evoluir, se Ele não evoluiu? Nunca pensaram nisso? Hã? Deus gostosão? Nos cria? Fala, eu estou aqui na boa vida, nunca evoluí, agora vocês, vai para lá. Começa na matéria, desenvolve e vem para mim, meus neném. Mas não é assim que a gente fala que acontece? Deusão, você fala assim, Deusão, uma pergunta aí. Você me criou por quê? Você me cria. Agora eu vou evoluir por quê? O senhor não evoluiu. Isso não é problema seu, meu filho. Vai logo lá para o negócio lá e baixa na matéria e começa. Olha se tem cabimento um Deus desse. E esse é o Deus que a gente acredita. Quando você fala assim, não, nós evoluímos do átomo para o mineral, mineral, vegetal, vegetal, animal, animal, homem bobo, bobo, eu. E aí você fala assim, mas espera lá, por que você começou no átomo? Ah, isso é mistério. Mas espera lá, raciocina. Deus te criou? Criou. Deus evoluiu? Não pode ter evoluído. Você é o que de Deus? Filho. Eita, pai ruim, hein? Você não tem explicação para isso. Agora vai lá em Ubalde. O Ubalde vai lá para você e fala assim, Deus te criou por amor. Se Ele te criou por amor, não tem causa. Porque o dia que o amor tiver causa, não é amor. A gente nunca ama porque o amor é a causal. Ele te criou para plena felicidade. E teve mais. Na hora que Ele te criou, Ele perguntou, e aí, filhão, quer minha obra ou não? Fala, pai, você me criou, deu vida, deu consciência, deu poder de decidir, ainda me pergunta se sua obra, se eu quero a sua obra ou não? Foi, meu filho, porque aqui no meu reino tudo tem que ser por conhecimento e por livre escolha. Mas, pai, o que é isso? Você cria o infinito, todas as possibilidades, todas as probabilidades, e ainda me pergunta qual a minha opinião e se eu quero ou não a totalidade? Meu filho. Porque se você quiser, você fez a sua evolução em caminho curto. Agora, se você preferir só a você mesmo, eu vou deixar você ir para onde você quiser. E vou te buscar. Aí tiver espírito falar, paizão, que legal. Pá, aderir à totalidade. E tiver espírito muito inteligentes, maravilhosamente inteligentes, que falou, olha, o negócio é o seguinte, eu não quero não, eu quero é eu mesmo. Mas você tem certeza, meu filho? Eu quero eu mesmo. E tem mais, eu quero mandar. E fizeram a escolha em sentido contrário. Escolheu a si mesmo. Por isso que do egocentrismo nasceu o egoísmo. E está lá no livro dos Espíritos. É o pai de todos os vícios. Aí depois que caiu... Agora você fala, se Deus não tivesse nos dado a opção de escolher, Ele não tinha criado espíritos livres.
E se Deus não ficasse em silêncio, aquela frase de Einstein, Deus é sutil, nós não teríamos decidido que a pressão dele sobre nós seria imensa. Por isso que é Deus silencioso para nós não ouvimos Deus. Aí nós decidimos. Só que nós achamos que nós íamos decidir e criar um universo só para nós mesmos. Mas Deus fez o quê? Todo mundo que queria a mesma coisa colocou junto. Aí você tem o chefe do chefe do chefe do chefe, eu quero mandar, eu quero mandar, eu quero mandar, eu quero mandar. Não é assim que a gente faz? Onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas, aí eu mandarei. Não é assim? É ou não é, gente? Você casa, só está você e o maridão. Aí começa a briga, quem vai mandar. Não é assim? Aí chega maridão e filho, briga continua. Por quê? Esse é o princípio que nós buscamos. Onde tiver 2 ou mais reunidos, aí eu mandarei. Porque nós queríamos isso. Então, se nós queríamos isso, Deus nos deu. Ah, meu filho, você quer mandar? Quero. Você quer um universo que não tenha Deus? Quero. Você quer um universo onde você faça tudo que você quiser, sem prestar conta? Quero. Ah, então, toma. Deu nós. Só que os outros queriam a mesma coisa. Né? Ninguém quis só obedecer. Por isso que foi falado queda. O que significa queda? Movimento. Então, quando o Jorge, desde ontem, ensinou isso aqui para nós, mostrando a água, o vapor e a água, você fala, o que é que tem de comum nos 3 estados da água? As moléculas de água. O que é que tem de comum entre o átomo, a energia e o espírito? O movimento, a vibração. No átomo, nós vamos chamar de irradiação. No homem, nós vamos chamar de pensamento. No espírito perfeito, nós vamos chamar de pensamento puro. Mas tudo é vibração. Se eu tive de me alimentar de mim mesmo, o que eu tive de fazer? Dar uma volta em torno de mim mesmo. Por isso que surge a espiral, por isso que o tempo e o espaço é curvo. Estão entendendo? Também, se não tiver, não tem importância. Compra os livros que explica melhor. Vão ler. Tá ok? Então, o que acontece? O que ele está dizendo? Que você tinha uma teoria da psicologia, mas você não tem um norte. Por que tem um inconsciente? Por que tem um inconsciente coletivo? Olha se essas perguntas têm resposta se você não pensar num processo bem mais amplo que a queda. Aí você fala, mas não importa, eu quero é tratar o paciente, enganar ele, ganhar meu dinheiro, me sustentar. Que é isso que a gente faz. O médico finge que te trata e você finge que acredita, paga para ele, certo? Toma alguns remedinhos e volta a ter o mesmo problema e procura outro médico. É aquilo que eu falo sempre aqui, né? O cara que foi lá em mim falou assim, quanto tempo você faz tratamento com psiquiatra? Há 20 anos, doutor. É um médico excelente. Deve ser muito bom. Mas o senhor não acredita, é um médico excelente. Eu levo lá toda a minha família. Deve ser. Trata de você 20 anos e você não curou, não melhorou. Não, doutor, mas ele é bom. Não é assim? Ora, então qual é o princípio? Por que surgem as patologias? De onde vem o inconsciente? E é isso que o Bowlby fala. E Jung avançou muito. Teve até verdades que ele acreditava e que não colocou na sua teoria. Mas não avançou tanto. Aí você fala a parte prática. É o que o Bowlby vai falar aqui. Não há dúvida, a psicanálise que mais interessa na prática é do tratamento das neuroses e complexos. Por isso o próprio Freud preferiu deixar de lado o aspecto filosófico e espiritual da psicanálise, o problema das causas longínquas, dirigindo-se para o seu lado prático e do tratamento. E foi isso que tornou Freud popular. Se o processo é superficial, ele ganha melhora espetacular. Mas se ele for profundo, ele retorna. Acontece, porém, que também esse problema prático não pode ser resolvido sem se apoiar na base de uma teoria fundamental, de um sistema filosófico completo e explicativo que tudo oriente no seio do funcionamento universal. Sem isso, qualquer ação será uma tentativa cega.
carente dos seus princípios diretivos, que só o conhecimento do plano geral da vida pode oferecer. Muito bem, nós precisamos de um plano geral da vida, que foi aquilo que o Giovanni falou. Eu encontrei o plano geral da vida. Muito além de compreender que a vida continua além do túmulo, que é importantíssimo, mas é uma verdade complementar a tudo isso. Agora eu sei que além de continuar a vida além do túmulo, eu sei que esse processo se iniciou por escolha. E hoje eu estou na dor por escolha minha. A queda. Pessoal, toda vez que nós vamos falar para queda, não tem como. A gente fala sempre queda no sentido espacial. Não é assim? Então, na verdade, a gente faz assim, ó, o Jorginho ontem mesmo fez. A gente caiu rápido. Quando eu estou falando cair rápido, eu estou falando espaço e tempo. A queda não foi espacial. A queda foi interior, foi consciencial. O espaço e o tempo foi uma das dimensões atravessadas. Mas nós não temos como explicar isso sem mostrar uma ideia espacial. Eu falo assim para vocês, queda consciencial, como é que vocês imaginam? Contração da consciência. Vai achar que eu... Agora, se nós dermos um exemplo de espaço, a coisa se torna compreensível. Agora, se a escolha de cada um foi individual, então eu posso ter tido quedas de pequena contração da consciência, de maior contração da consciência e de mais ampla contração da consciência. Atravessando a parede. Por quê? Porque vai depender do impulso da individualidade. É como se eu pegasse uma bola aqui e jogasse. Posso jogar ela aqui, posso jogar ela ali, posso jogar lá. O impulso que eu vou dar é que determina o estágio onde eu caí. É por isso que quem caiu mais embaixo, quando acorda, o universo já está pronto. O que vocês fizeram aí para colaborar com a construção do universo? Hein? E por que todas essas leis estão certinhas e prontinhas? O que vocês fizeram? No máximo, nós estamos bagunçando. Por quê? Porque como nós caímos bem mais embaixo, aqueles que caíram em dimensões menores acordaram e, ao acordar, foram construindo esses universos. Por isso que Jesus fala, eu vou para preparar-vos o lugar. À medida que vocês vão evoluindo, eu vou aqui preparar mundos para vocês ocuparem. Está claro? Então vamos tentar ver isso. Meu amiguinho. Ele falou que enquanto ele troca ali, porque tem que trocar para pôr um pequeno videozinho aqui para vocês, eu tenho de enrolar vocês. Então presta atenção. A questão então foi de movimento. O sistema, o que é o sistema? É um mundo sem espaço, sem tempo. Ou seja, um mundo de consciência. E sem espaço, sem tempo é de consciência, então ele é infinito. Do pensamento puro, eu vou contraindo a consciência. Então eu vou criar o primeiro mundo, depois o segundo, o terceiro, até chegar na matéria. Vamos tentar ver isso aqui. Vou representar essa bolinha como todos os espíritos que saíram do sistema, que vai ser uma quantidade incomensurável, como diz o Balde, não infinita, porque infinita é medida do absoluto, incomensurável, que para nós, burrão daqui, é mais ou menos a mesma coisa. Mesma coisa eu te perguntar para você, a Terra é finita ou infinita? Finita. Quantos pontos existem na superfície da Terra? Muitos, né, neném? Enganador. Imenso, dá? Infinito, não é isso que eu vou falar? Por exemplo, o segmento entre 1 e 2 é finito ou infinito? Finito, certo? Porque eu estou falando 2 segmentos. Agora, quantos números existem entre 1 e 2? Infinito. Está claro? Muito bem.
Então aqui está representado os infinitos espíritos que saíram. Nós fazemos parte dessa bolinha aqui. Esse branco significa o sistema. Um mundo sem forma, um mundo sem espaço, um mundo sem tempo. Nós começamos a contrair a consciência. O primeiro movimento é consciência, inconsciência. Consciência, inconsciência. Consciência, inconsciência. Consciência, inconsciência e energia. Nasce o tempo. Consciência, inconsciência e energia. Consciência, inconsciência, energia, matéria. Nasceu o tempo e o espaço. Consciência, inconsciência, energia, matéria, 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 átomo. Está claro? Por isso que nós vamos encontrar matéria, energia e espírito no mesmo campo. Então vamos lá. Manda ver. Olha a queda, estou representando como queda espacial. Surgiu o primeiro universo. Um universo totalmente de consciência, que nós vamos chamar aqui de universo seráfico. Ele é consciência, ele teve uma pequena contração desse universo inicial. Aí, foi mais um pouco, contração também da consciência, não tem nem energia e nem matéria ainda. E olha como é que ele está se contraindo, e esses campos estão formando ao seu redor. Aí começam a surgir os mundos energéticos, ou que os espíritos chamam de mundos fluídicos. Não existe ainda o mundo tal qual a gente concebe. São mundos conscienciais e começou os mundos energéticos. E olha como é que ele já está revestido desse campo. E a consciência está contraindo. Ele continua o movimento de afastamento, que para cada espírito vai depender do impulso que ele o fez. Quem caiu aqui, só vai ter de fazer isso. Quem caiu aqui, isso. Quem caiu aqui, isso. Mas como todo mundo vai descobrindo o amor, quem caiu aqui faz isso e ajuda para cá. Quem caiu aqui vai para lá e ajuda quem está aqui, formando a corrente de amor para retorno. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Você vê que o amor é bobo. Em vez de ir, volta. As coisas que só quem ama entende. Eu não queria nem saber, eu ia embora. Mas o amor faz você um otário. Você volta. Ajudar aqui. Vem para cá pregar o evangelho. Você prega ele na cruz. Você, meu Deus do céu. Se eu tivesse aqui, eu caía fora. Muito bem. Olha só. Nesse momento aqui, ele está nos mundos etéricos. Começando no campo do mundo físico. Aí a contração da consciência vai chegar ao máximo. Olha aí, ó. Ao ponto máximo. Ele vai contrair a consciência e tudo que estava nele vai virar germe. Tudo que estava nele vai virar estado latente. Ele não perdeu nada. Ele apenas contraiu. Opa, olha o que eu fiz. Ou foi você? Foi eu? E agora vamos ter de repetir tudo de novo. Eu bem que falei que eu não devia usar isso aqui. Viu, Giovanni? Vamos lá. Continua daí. Tem de ter um efeito aqui para a gente poder mostrar o que eu estou querendo. Olha lá. Olha a contração máxima. Vai mais. Olha ele contraindo ao máximo. Ó. Para aí. É aqui que começa o Big Bang. Olha a quantidade de fenômenos que aconteceu antes de iniciar o Big Bang. O Big Bang que não foi nem Big nem Bang, que não teve explosão e não foi grande, porque era 1 bilionésimo do tamanho de um próton. E todo o espaço e tempo estava lá dentro. Então presta atenção, nós percorremos todo esse caminho e só agora que o nosso universo físico nasceu. Então o que nós podemos dizer? Hoje a ciência pergunta, o que existiu antes do Big Bang? O que existiu antes do Big Bang
era consciência em contração. Aí, quando nós estamos aqui nesse processo, continue, por favor. Nós começamos então o caminho de volta. Esse caminho de volta que nós vamos chamar de evolução. Olha lá nós agora, ó. Vamos começar a expandir a consciência. E aquilo que estava latente começa a se expandir, que são os mundos etéricos, são os mundos astrais. Olha nós de volta. Olha nós na fita. Voltando. À medida que a gente atinge campos superiores de consciência, você vai perdendo a matéria. Você envelhece, perde o corpo físico, vai para o plano espiritual, volta para o corpo físico. Aos poucos, quando você vai evoluindo, você perde o corpo astral. André Luiz explica isso lá no livro Libertação. Você vai evoluindo, entra nos campos dos mundos mentais e vai perdendo os organismos inferiores. Por quê? Porque é matéria. Porque é energia. Você vai perdendo a matéria e transformando matéria em energia, energia em consciência. Você vai fazendo o processo inverso. Você vai acordando. Então você teve um período de contração da consciência e agora você tem um período de expansão da consciência. Você voltando. E à medida que você ascende, você vai perdendo os organismos inferiores e vai ampliando o campo de consciência. Até que você volta ao sistema. Quando você chegar aqui, ó, eu de novo? Eu sabia que eu não devia ficar com isso aqui. Quando você chegar aqui, acaba a evolução. Por isso que está lá na Bíblia, em Gênesis. E Deus santificou o último dia, santificou o dia do sábado e descansou. Por quê? O sábado é o último dia da semana, ou seja, o último dia da evolução. Descansou por quê? Porque terminou todo o mal no universo. O antissistema é absorvido no sistema. Ok? Isso aí que é a queda. É isso que a obra de Ubaldi explica com detalhes, em todos os campos. Olha, então agora eu sei por que nasceu a inconsciência. E mais, eu sei quais são os sentimentos que vão manifestar primeiramente no homem. Porque eles vão ser ecos das escolhas que nós fizemos desde o sistema até o ponto onde nós estamos. Entendeu, gente? Vamos acordar aí, entendeu ou não? Ora, esforço danado desse aqui, uma luz no calor desse, eu sei nem para falar que entendeu? Dá uma força. Vamos lá. Pode voltar para a palestra. Eu mesmo? Eu sabia que eu não devia mexer com isso aqui. Hã? Eu não sirvo para essas coisas aqui. Aqui. Os efeitos da queda. Olha só, que isso aqui é muito importante a gente entender, gente. Por favor, vamos prestar atenção. Não possuindo a criatura poder... isso mesmo. Isso é só para fazer show. Não possuindo a criatura poder de criar, era incapaz de gerar outros modelos, sem defeito e não causa, ela não podia ser causa de efeitos novos. Tudo que ela podia fazer era alterar o que já existia. Se o essa era tudo o que havia, o que podia surgir era somente a sua negação. Então, se a criatura passou a alimentar só de si, deixou de se alimentar do todo, ela vai criar o quê? Ela não tem poder de criar, como o Julinho explicou, que só Deus o tem. Ele tem poder de co-criar. Então, no momento em que você cai, você vai criar um novo ser, que é invertido. Por isso que chama-se ego.
que vem de egocentrismo, que vem de egoísmo, o ego, que é exatamente a inversão do espírito, ou inversão do self, ou inversão do ser verdadeiro. Então o que aconteceu? Olha lá, o espírito, ele na verdade é Deus, que é a totalidade, o todo uno, e a individualidade. Então os espíritos que permaneceram no sistema, permaneceram em seu estado puro de criação. Já quem caiu, ele, além de Deus e o self, criou o ego. E o ego vai criar as personalidades. É por isso que lá na grande síntese, o Baldi vai explicar que nós temos duas consciências. A consciência exterior e a consciência latente. A consciência latente é essa daqui. A exterior é essa daqui, que é filha da matéria. Então não é com essa consciência aqui que você vai ouvir a palavra divina, como o Giovanni explicou. Essa consciência aqui não vale nada. Não joga no lixo e nem recicla. Enterra. Ela apenas é a consciência do mundo exterior, que você vai criar ressonância através do estudo, através do trabalho, para que essa consciência interior e latente desabroche. Essa não fala com Deus, por isso que está no livro dos Espíritos. O homem, Deus não fala diretamente com o homem. Porque essa consciência não é capaz, porque ela é totalmente a inversão. Por isso que Jesus disse lá, olha, vós sois filho do diabo. Vós sois filho do diabo. Está claro? Por quê? Vocês são filhos do ego. O ego que vocês criaram, que é a negação e a ausência, o vazio. Por isso que nós temos essa sede de felicidade, de voltar a sentir a vibração do self. Está claro? Então o que nós temos que fazer agora? Fazer com que todas as potencialidades do ego sejam absorvidas, para que você viva o estado novamente de espírito puro num campo imenso de vibração. Entendeu? Vou explicar de novo. Então, todas as vezes que você fala assim, o capeta, é você, meu amigo. O inferno é aqui. Então como é que eu saio dessa? Pega o capeta, convive com ele, por isso que Jesus fala, ande 2000 passos, não vale contar os quilômetros que deu para chegar até aqui no congresso, e aí você vai convencendo o capeta a mudar de rumo, que é você mesmo. Está claro? E você vai mostrando para ele, capeta, não é assim, nós temos de amar o próximo a nós mesmos. Capeta, vou ajudar o próximo. Aí ele vai aos poucos, cedendo terreno. Até que um dia você acorda na consciência latente. Aí começa o diálogo com Deus. Começa aquela paz interior. Eu estou falando aqui, mas não sei nem o que é. Mas a paz interior. Começa as visões místicas. Por quê? Se eu não fosse filho do capeta, eu não tinha coragem nem de fazer palestra aqui para vocês. Porque tudo que eu estou falando aqui é mentira. Desde quando que eu faço o que está aqui? Mas a gente tenta, vai falando, o capeta vai convencendo. Quer dizer, já tem 13º encontro perto do balde, quando chegar no 26º, quem sabe? A gente não melhora. Essa é a esperança. Essa luz aqui não está me deixando ler, não. Aí está o vosso verdadeiro eterno eu. Não o eu exterior, aquele que sente mais quando
quando estais no corpo, aquele eu que é filho da matéria e que morre com ela. Esse é o nosso eu interior. Então, para que eu vou usar isso aqui? Para o dia a dia, para as leis de causa e efeito, para os campos da técnica, para os campos do conhecimento, para criar ressonância e o eu latente começar a desabrochar. É nesse eu latente que você vai ouvir a voz divina. Aqui no máximo que dá para ouvir é a minha. Se mesmo se não estiver dormindo. Está claro? E agora você explica todo o campo da filosofia, toda a visão, né? Olha eu de novo. Muito bem. Esse ego, então, ele é filho da matéria, por isso que ele vai ser egóico. Você pode olhar que tudo é para nós. Olha como Jesus foi nos ensinar a amar. O que ele falou? Hein? Disfarça não. O que Jesus falou quando foi nos ensinar a amar? Hã? Como assim? Porque é a única coisa que você entende. Já pensou se Jesus chegasse e falasse assim, ama? Você, sei o que é isso. Mas na hora que ele falou assim, ama o próximo como você mesmo. Ah, então eu vou querer para o próximo o que eu quero para mim? Não vou mesmo. Entendido? Porque nós estamos aqui, então a única coisa que a gente entende é o si mesmo. Aí o que Jesus falou? Meus filhos, só tem uma maneira. Vocês não podem sair do mundo. Eu só quero que livre vocês do mal. Mas do mundo vocês vão ter de ralar. Por quê? Como é que vocês vão terminar com o ego se vocês não ralarem no mundo? E falei, o nosso mundo é o pior ainda. Você tomou bomba em vários outros mundos e mandou para cá mundo de expiação e prova. Então a gente vem falar assim, mundo de expiação, prova e de reprovados. Nós já tomamos bomba em outros mundos. E estamos próximos de tomar bomba nesse. Não existe aquele negócio que quando o aluno fica muito tempo lá na faculdade, fala assim, jubilou? Nós já fomos jubilados de muito mundo. Jubiladão. Então nós já temos a queda da queda, da queda, da queda, da queda, e lá vamos nós. Surfando na onda do eu. Ok? Vamos lá. Então as leis fundamentais do universo. O amor, a ordem, o monismo, a individualidade, egocentrismo, a liberdade e a insaciabilidade. Então o que aconteceu? O amor, esse amor que nós estamos falando aqui, é um amor muito mais amplo. Hoje o Gilson nos mostrou o amor e o ódio, para mostrar as forças antagônicas do universo. Mas eu quero mostrar que, na verdade, o amor não tem antagonismo, o ódio não é contrário do amor. O ódio é contrário da paixão, do gostar, que é sentimento. O amor é uma força muito mais ampla. O amor não tem contrário, porque se ele tivesse contrário, você teria contrário a Deus. Então você não ama ninguém. Você pode falar, estou apaixonado por você. Aí quando você diz apaixonar, eu não gosto de você não. Trem ruim, some de perto de mim. E você some, porque senão eu acabo com a sua vida. Você nunca falou essa frase? Está claro? Isso aí é o sentimento nos seus dois polos. Agora o amor não tem contrário. Porque na hora que você conquistar o amor, terminou tudo. Ok? Aí vem a ordem. Você vê que a gente vive no caos. A individualidade, porque nós somos capazes de dizer eu. É daí que vai gerar o egocentrismo, que gera o egoísmo quando nós caímos. O egocentrismo, que está aí, que forma a individualidade, e a liberdade. Então só existe liberdade. Olha se nesse quadro aqui está falando em determinismo. Está falando?
Não, porque determinismo é o livre-arbítrio gasto. Porque se é amor, só existe liberdade. Quando fala que nenhuma ovelha se perderá, ele está falando o quê? Que dentro do livre-arbítrio de Deus e dentro do amor de Deus, ele vai buscar o filho onde o filho for. Então é determinismo do livre-arbítrio divino e não determinismo nosso. Entendeu? Entendeu ou você está só me olhando? Então vamos lá. Então olha bem, aqui tem uma sequência de fatos que ocorreram. Tudo era movimento, não obrigado, mas de impulso próprio. Teve os seres que escolheram a organicidade, a ordem, a aceitação da lei e o senso orgânico. E teve outros que não, que fizeram esse movimento aqui. Individualidade, individualismo, perda do regime de ordem. Desordem individualista, condenando ao sofrimento, aqui está errado, violação da lei. Aí veio revolta contra a ordem, estágio de desorganização, separatismo, isolamento egocêntrico, egoísmo, luta, agressividade contra agressividade, incompreensão e antagonismo. É onde nós estamos. Por uma questão de movimento, de escolha do livre-arbítrio. Por quê? Vou explicar. Olhe, no início, lembra da bolinha? Não existia matéria. Se eu estou só no campo da consciência e da energia, é rápido o processo. Na hora que a matéria criou, eu fiquei preso. A vibração foi reduzida. Na hora que a vibração foi reduzida, eu fiquei preso na matéria. Como a matéria, a vibração é muito mais lenta, agora para mim voltar é uma dificuldade danada para abrir. Ó, slow motion. Presta atenção aqui no movimento. Aí, à medida que você vai soltando a matéria, que você viu a bolinha soltando a matéria, você vai andando mais devagar. À medida que você vai melhorando, você vai andando. Você volta também a ser rápido, à medida que você atinge um determinado estágio, espírito superior, espírito benévolo, você vai embora mais rápido. Mas enquanto você estiver andando aqui, é o que explicou hoje, não é? No nosso caso, porque tem gente que vai fazer 5 idas e 1 volta, porque já está no estágio superior. Nós vamos o quê? 3, 2, 3, 2, 3, 2. Por que volta 2? Primeiro, pelo processo da matéria. E segundo, você fixar o que você aprendeu. Então a volta pela matéria é mais lenta. Então pega aqui, ó, vou fazer um movimento aqui, ó. Um movimento de descida, não tem matéria, não tem resistência. Resistência é só do impulso. Quando ele chega aqui, ele ficou preso à matéria. Ele começa a oscilar, ó. Por isso que no nosso universo, a velocidade máxima é a velocidade da luz. Com a evolução, a gente rompe a velocidade da luz. Por isso que André Luiz fala no livro do Mundo Maior que o pensamento tem uma velocidade superior da luz. Mas para aqueles que avançaram. Para aqueles que não avançou, é isso aí que vocês veem. Chega a zero. Até esgotar, criou a resistência. Estou tomando uma sauna aqui, gente. Muito bem. Então agora eu vou jogar uma pedra dentro d'água. Agora eu estou querendo saber o seguinte: o que tem dentro do espírito? O que tem dentro do ser? Da personalidade, do ego? Então agora eu vou estudar os sentimentos. Olha lá. O primeiro sentimento que vai ocorrer, qual que é? Egoísmo. Porque o egocentrismo que forma a individualidade passou a alimentar de si mesmo e criou o egoísmo, que é o pai de todos os vícios. Aí, outro sentimento, que é a segunda onda. Está aqui, ó, na segunda onda.
eu vou ter a revolta. A revolta lá de cima, que traduziu a perda de identidade, vai criar revolta dentro. Aí depois tem muita gente que fala assim, meu filho é tão revoltado. Mas não é só seu filho, é você, sua família, sua avó, sua mãe, todo mundo. A revolta é geral. Tanto é verdade que você fala assim, Deus, me ajude a conquistar isso. Aí Deus não ajuda. Tá? Porque não é para você aquilo. Você falar, vai ver. Tem gente que muda até de fé. Não é assim? Eu era espírita, mas espírita só dá prejuízo financeiro. Você já viu algum espírita bem de vida? Eu nunca vi um. Porque se é bem de vida, torna espírita, fica pobre. Por quê? Porque, na verdade, você vai ter o limite, o problema interior, que é a revolta, que está lá dentro de você, por isso que você se revolta. Você quer negociar com Deus. Deus, se você me curar desse câncer, eu vou fazer. Você negocia. E depois a insaciabilidade. O que é insaciabilidade? Você perdeu o campo de felicidade. Então você está louco para achar ele. Como você está na matéria, você começa a experimentar. Você acha que está na bebida, você acha que está na comida, você acha que está no campo sexual, você acha que está na droga. Quando não é a droga do marido ou a droga da mulher. É alguma droga. E você acha que aquilo vai ser a sua felicidade. Aí você casa. A felicidade vai ter filho, aí nasce um demônio. Aí quando os demônios nascem, você sofre para educar os demônios. Aí você vai, fiquei livre. Meus filhos agora estão adultos. Aí eles casam e nascem os capetinhas de novo. Que vem tudo na forma de neto. E você já está velho, tem calma, netinho. E o capetinha te batendo. Aí você não vê a opção, fala, eu vou morrer. Você não aguenta. É uma tristeza. Não tem saída para você. Aí você não encontra saída, eu vou morrer mesmo. Aí eu sei que vai ser o capetinho de volta. Aí você reencarna. E é assim que nós vamos, gente. Não tem saída pra gente. Não tem jeito. É assim que a gente vai. Não é assim? Aí você fala, então não vou casar. E aí você fica patia. Que é pior ainda. Porque filho dos outros, todo mundo passa a ser seu sobrinho. Não é pior, gente? Você chega aqui, vou te apresentar sua tia. Você nem parenta aquele moleque lá, aquele capeta. Aí é tia, você pode ficar hoje à noite aqui com nós? É 1000 vezes pior. Você herda os capetas que você nem conhece. Então, não tem, é melhor casar. É 1000 vezes melhor. Então, lá dentro da alma, nós vamos encontrar o quê? Ó as ondas: egoísmo, revolta, insaciabilidade, poder. Todo mundo quer o poder. Tá claro? Aí poder, vaidade. Aí vai. Então por isso que todos nós temos o mesmo defeito. Só vai piorar um mais do que o outro. Tá claro? E ninguém presta. Quem presta não nasce nesse mundo. Só aqueles que aquela besteira do amor, que vai voltar para buscar alguém. Esses ainda voltam, porque são os bobos. Já adquiriram amor, em vez de cair fora, eles voltam para ajudar a gente. Fica com dó. Eu já fui assim. Eu não volto, vocês estão avisados. Se eu adquirir esse negócio de amor aí, eu sumo. Agora, enquanto eu não adquiro, eu vou aqui enganando. Tá claro, então?
Esse é o movimento. Por isso que ninguém presta aqui. Não adianta fazer, eu sou melhor. Sabe o que eu chamo qualidade? É o defeito melhorado. Defeito é o defeito em estado bruto. Então, quando você chamar eu sou boa, você está querendo dizer eu sou um ruim melhorado. Eu sou ruim, você ainda está em estado bruto, capetão. Não existe virtude na personalidade. E não adianta insistir. Quanto mais eu estudo, mais a conclusão eu chego. Você não vale nada. Bote isso na cabeça. Aí você começa a conversar com você para ver se melhora alguma coisa. Medo. Por que você vai ter medo? Porque você tem medo do ataque do outro. Você já viu que isso tudo está no outro? Você projeta na barata o medo que você tem do próximo. Então, de verdade, você fala, por que você tem medo de barata? Essa barata está passando lá. É porque ela vai pular em mim. Mas como é que vai pular? Ela está lá. Não, ela vai vir voando. Por que você tem medo do rato? Porque vai subir em mim. O rato nem está pensando nisso. Está lá brigando com o gato lá do Jorginho. Você sempre tem a impressão que vai ser tudo em cima de você, é o medo. Aí gera as paranoias. Por que você tem medo do escuro? Que alguma coisa vai me pegar. Porque o medo do próximo, da agressão e da contra-agressão, que você tem que se projeta nos objetos. Igual o Max Nunes, né? Aquele que escreve para o Jô Soares, ele tem uma fala maravilhosa, ele tem medo de borboleta. Aí ele fala assim, quando ele chega na casa das pessoas, solte os cachorros e prenda as borboletas. Exatamente por isso. Não é nada mais, nada menos do que a projeção do medo que todos nós temos um do outro, por causa da agressividade. Pessoal, na hora que eu fui caindo e contraindo a consciência, eu fui perdendo o quê? Um dos principais fatores. Eu não fui perdendo a sabedoria e o conhecimento? Que a consciência não foi contraindo? Por isso que quando o livro do Espírito vai falar sobre a evolução, ele fala, iniciou o espírito simples e ignorante. Porque já tinha acontecido todo o fenômeno de formação da ignorância. Então, o que aconteceu? O conhecimento, por assim dizer, para a gente usar uma linguagem que a gente entenda, ele foi dobrado. Ele foi se dobrando. De maneira que, quando ele chega em determinável nível, ele vai se apresentar na nossa mente como arquétipo. Então, o que é o arquétipo? É o conhecimento dobrado na forma de símbolo. Então, se você pegar, por exemplo, os arcanos maiores do tarô, todos os arquétipos humanos estão nos arcanos maiores do tarô. Você não encontra uma história humana, seja uma novela, seja um filme, onde esses arquétipos aí não estão com suas variações. É o rei, é a rainha, é o sacerdote, a sacerdotisa. Não tem como. Todas as histórias humanas estão dentro desses 22 arcanos maiores. Não tem como. Pode ser a história que for, a mais nova possível. Vai ter o mago. Não tem como, é só variações. Por isso que o Baldi foi tão claro, que ele falou o seguinte, olha, os arquétipos equivalem ao que chamamos os imutáveis princípios da lei, que é todo aquele conteúdo que vai paulatinamente sendo dobrado. E esses arquétipos são tão fortes, para chegar a deduzir do conhecimento da natureza dos atuais impulsos do subconsciente, o conhecimento da natureza das causas que no passado determinou a origem deles, observando agora o que, como consequência, surge do subconsciente, que se expressa por símbolos ou imagem, não por processos conscientes racionais. Então, todos os seus sonhos são símbolos. Então você fala, eu sonhei com Maurício. Você não sonhou com Maurício.
Você sonhou com um símbolo que o Maurício representa para você. Gordo, careca, e fala muito e xinga a gente que é capeta. Entendido? Tudo é símbolo. O inconsciente não fala com palavras ou com expressões racionais. É simbólico. Porque o conhecimento todo foi dobrado dentro dele. Então, por exemplo, não tem símbolos mais fortes do que esses aí, ó. Você já olhou que tudo na firma é forma geométrica? Olha ao lado de vocês. A gente não conseguiu criar nada na Terra sem estar dentro dessas formas geométricas. Olha essa tela. Olha esse espaço que nós estamos aqui. Tudo está nas formas geométricas. E nós não conseguimos criar absolutamente nada que esteja fora dos números. Por isso que o cientista fala que Deus é um geômetro e um matemático. Não. A nossa mente, que é arquetipicamente construída de número e de formas. Então, tudo que a gente interpreta é dentro desse problema. Dentro desse espaço de compreensão. E aí a gente acha que Deus é também. Que a gente quer criar Deus à nossa imagem e semelhança. Perguntar para Deus, Deus, o que é matemática? Nem sei o que é. Não sei qual é, não. Por quê? Porque, na verdade, a nossa mente se expressa e nós, então, conseguimos ver isso na natureza. E nós não conseguimos sair disso. Quer ver outra coisa? Olha os principais símbolos aí, ó. Kabbalah, Yin Yang, a Trindade, a Mandala. Você vê o próprio Balde, quando foi escrever queda de salvação, o gráfico que ele pegou, qual foi? Olha aqui a estrela de Davi, ó. Bastou você subir a estrela até aqui, que você tem um gráfico de queda de salvação. É arquetípico, não tem como. E a nossa mente só vai conseguir sair disso quando você ultrapassar o cinturão arquetípico, alcançando outras dimensões do seu campo mental. Aí o Balde diz: assim Jung teve de aconselhar que a cura se atinja ajudando o doente a individuar os símbolos do seu próprio subconsciente. Ou seja, é o símbolo e o seu significado para você mesmo. E não só o significado universal. Então você já viu que aqueles dicionários de interpretação de símbolo de sonho não tem muito a ver. Só serve como apoio para você encontrar o significado seu para aquele símbolo. Então, pronto. Dessa maneira, então, nós construímos uma casa mental. Agora fica fácil de saber o que tem em cada departamento dela. Vamos lá? Então, a nossa casa mental. Pode até diminuir a luz aqui para poder ficar mais claro. Então, o Balde fala que nós temos, então, uma casa mental, que é formada de 3 departamentos: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. No consciente, você planta e semeia. Por isso que está aqui, desculpa, é por isso que está aqui, ó, o homem em várias fases, que pode ser tanto na própria vida, como significar as existências contínuas. Mas tudo que você planta no consciente, você estoca no subconsciente, você armazena. E isso aqui que vai ser chamado de instintos, inclinações e tendências. Se você só estocou feijão, não vai aparecer aqui arroz. Está entendendo? Então, quando a gente vê os nossos filhos crescendo, e aos poucos eles vão mostrando as suas tendências, ele vai mostrar o que está armazenado. Não tem como. E aquilo que você ensina para ele é só uma capinha. Então vamos supor que seu filho foi, o seu, né, porque o meu não, foi colocando delinquência. Aí você ensina aqui para ele: nós temos que ser honestos. Aí faz uma capinha. Na hora que isso aqui explodir, explode a delinquência. Entendido?
E no superconsciente, você vai buscar o futuro, aquilo que vem de cima e que você consegue captar. Aqui está o futuro. Então aqui vai estar o instinto, aqui vai estar a razão e aqui vai estar a intuição, abrindo o campo do amor e do futuro. Então você fala, se ele só colocou delinquência, por que eu vou educar ele aqui? Para você ir formando a contra-ideia que vai formar o dualismo na luta contra o interior, para ele poder começar a reforma. Aí a vida vem, vai batendo através da dor, e ele vai vendo que ele tem que sair daquele condicionamento que ele mesmo criou. Por isso que o determinismo é o livre-arbítrio usado. Então toma muito cuidado com aquilo que você está plantando, que você vai armazenar e vai aparecer na próxima vida. Ok? Então, como diz o Balde, aqui estão os impulsos, a conquista e as noções superiores. Aqui está a história, o esforço e o futuro. Aqui vive o animal, e quando ainda está nessa fase o homem, é o que o Balde chama de besta, involuído, que é aquele homem selvagem. Aquele que o Jorginho falou ontem, que pega pelo cabelo e puxa. Está claro? Esse humano, na fase humana, no consciente é o homem bem-sucedido. E já o super-homem de Ubaldi é aquele que atingiu campos superiores da existência. É o homem do futuro. É o gênio, é o poeta, é o filósofo, é o pensador. Aí o Ubaldi fala que aqui vai estar o seu eu. Aquele ego é dividido em 3 campos: o eu inferior, o eu médio e o eu superior, que é a consciência latente que começa a nascer quando você descobre o superconsciente. Então todas as noções que nós recebemos hoje do Giovanni é quando você está aqui e começa a procurar esse eu superior. Aqui foi um desenho que eu tentei colocar junto com um amigo meu que faz esses desenhos. O que é o inconsciente coletivo? Cada casa com a sua caixa d'água, que é o consciente individual, mas todos são nutridos pelo inconsciente coletivo, como se fosse uma caixa d'água de onde vem toda a água. E todas as casas estão plantadas no mesmo terreno, que é o terreno da unidade. Só que a gente não percebe, porque nós estamos fechados dentro da nossa própria casa. O subconsciente contém um mundo muito mais vasto do que ela, a psicanálise julga tê-lo. Um imenso passado em que o eu viveu infinitas experiências constitui sua atual sabedoria inata, diferente para cada um conforme o caminho percorrido, ou seja, aquilo que você armazenou. Os instintos são automatismos adquiridos nas vidas precedentes, porque vividos pelo indivíduo e gravados no seu subconsciente, no qual o psicanalista pode ler. Então, onde tem que começar todo o trabalho? Lendo o subconsciente. Começando a conhecer o paciente em seus detalhes. Então, o ideal seria que você fosse no médico, no psicanalista, depois que você fizesse uma autoanálise. Você chega lá e fala, eu sou mentiroso, sou vaidoso, quero poder, eu brigo lá em casa porque eu quero o poder do meu pai, eu roubo, eu isso, aquilo. Ele falou, bom, então agora vamos estudar os impulsos de onde nasceram e vamos ver como é que nós vamos trabalhar esses impulsos. Aí você chega e fala assim, não, eu sou muito calmo. Você é mandona? Não, não mando nada. Você é organizada? Nossa, eu sou perfeccionista. Como é que você trata o seu? Amo meu filho, amo meu marido. Aí você fala assim, dá para você mandar seu marido aqui, os seus filhos? Ah, eu não sei se eles vão querer vir, não. Fala, mas pede eles para vir. Na hora que você pergunta, como é que sua mãe? Mandona, controladora. Entendido? Então nós vamos, em vez de auxiliar o processo, a gente nega o processo. Não vai curar nunca. Acho é pouco. Então a dor que está na cabeça hoje, amanhã vai passar para o joelho. Amanhã vai virar uma dor de algum órgão interno.
E você vai tratando e tomando remédio, tratando e tomando remédio, ficando pior. Tratando, tomando remédio, ficando pior. Não é assim que acontece? Você não parou para resolver o problema. E só você pode resolver. O tipo de ciência aqui apresentada é mais completa e integral, procura reconstruir toda a história da personalidade, seguindo o processo de sua formação, levando em conta os elementos que escapam à psicanálise hoje praticada. Desse modo, chegamos a uma nova psicanálise, concebida de outra maneira. Ela é a ciência que, observando os produtos instintivos que surgem do subconsciente, procura reconstruir a história passada do indivíduo, marcando onde e em que forma, no seu caminho evolutivo, ele se movimentou em sentido errado diante da lei, que representa o ponto de referência e permite julgar. Então, o que você vai fazer? Um estudo de trajetória. Para saber onde você começou o erro. Se você não deduzir na vida presente, você vai ir para as vidas precedentes, até descobrir onde você iniciou o erro. Então, hoje em dia é muito comum falar assim, regressão de memória. Eu tenho uma doença, eu vou fazer uma regressão para saber de onde vem essa doença, para ver se eu curo. Não, você não tem de curar. A doença é o seu caminho, a doença é o seu processo de transformação. Fala, então eu vou estudar lá a vida passada para saber onde é que eu usei esse instinto e como eu estou usando ele há milênios, a fim de que eu possa transformar esse instinto. Não é para curar, é para transformar. E você também só pode entrar nesse campo de ver os impulsos na hora que você estiver preparada para isso. E o seu médico, psicanalista, ou seja, quem for, também o esteja. Para que você possa encarar seu demônio face a face. Em todas as épocas da sua vida, para a gente poder completar a frase. Então aqui, nesse desenho, que até o desenho que vai sair num site, nós estamos lançando um site agora dia 14 de setembro, e esse aqui é um dos trabalhos que nós estamos fazendo lá. Aqui mostra o homem desde o espaço, do átomo, evoluindo, o animal, todo o processo, até Deus. E a espiral fazendo isso. Então o que acontece? A nossa mente é formada de camadas, igual as camadas terrenas, igual as camadas da crosta, do manto, camadas intermediárias, núcleo, a mesma coisa, nós somos formados do mesmo jeito, por camadas. E essas camadas nós vamos ter lá a primeira queda, a evolução do espaço ao homem. Eu não estou colocando mais o átomo, porque a ciência atual já coloca que todas as partículas atômicas hoje surgem do hiperespaço. Então nós vamos começar amanhã a aprender que a evolução nossa começou talvez não no átomo, mas no espaço. Mas isso fica pronto para a gente fazer no 23º Encontro Pietro Baldi aqui em Campos. A segunda queda, que o Julinho tão bem falou hoje. As reencarnações primitivas, as encarnações longínquas, as recentes e as encarnações atual. São as camadas, imensas camadas que vão ter dentro de você. Então, na hora que você falar, eu já estudei essa daqui, tá claro? Eu já estudei essa daqui, minha reencarnação atual. Fala, meu amigo, olha o que você tem de descer. Isso que é autoconhecimento, gente. É a descida dentro de você mesmo em busca da sua própria história. E a subida dentro de você mesmo em busca das suas potencialidades. Isso se chama autoconhecimento. Então, olha bem, essa personalidade que nós formamos gera o ego gera as personalidades. Que você vai formar cada uma delas numa vida. Nasce no berço e morre no túmulo. Nasce no berço e morre no túmulo. Aí você vai para o plano espiritual e forma a personalidade do plano espiritual em um intervalo entre duas vidas. Tudo bem? Aí o Baldi ainda fala na personalidade fictícia, que é aquela que você vende para os outros, que você não é, mas você vende. E você vai ter também a personalidade, que são os hábitos, que é aquilo que você pratica, é como se fosse uma roupagem da personalidade. Por isso que nós somos um concerto de vozes antagônicas dentro de nós mesmos. Você pode olhar que quando você pensa um pensamento bom, você pensa vários ruins. Nunca notou isso, não? Você vai fazer, você vai sair daqui e falar, eu vou estudar o Baldi. Mentira. Amanhã você fala, mas será que aqueles caras falaram aquilo lá é verdade mesmo? Eu achei um exagero.
Esse negócio de queda eu acho assim que não tem a ver. Ah, não. Lê aqueles livros não tem nem figura, são 200 e poucas páginas, eu vou ler sozinho assim, sem figura. Ah, não. Vou perguntar ao presidente lá da minha casa espírita, ou da minha igreja, o meu pastor, o que ele acha. Pastor, o que você acha? Coisa do demônio. Falar, graças a Deus, então não preciso estudar. É assim que nós fazemos. Hoje nós já estamos esquecidos. Depois do coral aqui, a gente sai todo envolvido. Fraternidade, fraternidade. Só dura até chegar em casa. E olhe lá. Esse dualismo que é duro dentro da nossa alma, gente, e que nós temos de aprender a viver com ele. Não tem como, vamos ter de viver. Aí de vez em quando você faz umas yoga para se acalmar, umas meditação para melhorar. Mas é assim, vamos embora, é o jeito. Aí o Balde tem uma explicação espetacular na Nova Civilização do Terceiro Milênio e Princípio da Nova Ética, que ele fala sobre a personalidade. Então a personalidade humana, a gente tem mania de falar assim, o espírito. Você não conhece o espírito, você está atrás dele. O espírito é a criação divina, que você perdeu, que você criou o ego. Então, quando o próprio título da minha palestra está errado, não é a nova psicanálise do espírito, é a nova psicanálise da personalidade. O espírito eu estou atrás, que está dentro de mim. Por isso que é conhece a ti mesmo. Então o Balde fala o seguinte, que a personalidade atual, que é o PA que está aqui, ele é formado das forças maternas, forças paternas, as forças do ambiente material e o espírito. Só que o espírito está revestido pelas camadas das personalidades de vidas passadas. Até a centenas de personalidades. Então, quando nós estamos ali transmitindo geneticamente toda a parte que vai formar o organismo do nosso filho, nós também estamos transmitindo qualidades e forças psíquicas. Ou, em outras palavras, o óvulo e o espermatozoide têm aura. Você transmite forças psíquicas. Por isso que você pode pegar um jovem que nunca viu o pai dele, e alguém que conhece o pai sabe que até a maneira dele rir, falar, coçar a cabeça, são hábitos que o pai tinha, gestos que o pai possuía. Porque essas forças estão dentro da alma desde o início. A personalidade representa o resultado dessa luta, a síntese desses elementos. Por isso pode ser múltipla, como se oscilasse entre os diferentes polos extremos. Por isso que ninguém conhece ninguém. Porque conforme seja o pêndulo da personalidade, em determinado momento aparece determinada conduta e determinados impulsos. Ninguém conhece ninguém, nem a si mesmo. É quando fala assim para mim, aquela pessoa é boa. Eu falo, sob que condições? Num tempo calmo, com todo mundo apoiando ela. Ela é maravilhosa. Então nós somos assim. Eu sou bom e calmo, se tudo estiver bom e calmo. Muda alguma coisa para vocês verem. Está claro? Olha aí que beleza. Tem uma frase que eu gostaria de abolir, que a gente usa muito no movimento, no conhecimento, principalmente no movimento espírita, que fala assim, passado reencarnatório. Eu falo, não existe passado reencarnatório. Eu falo isso toda palestra que eu faço. Existe presente reencarnatório. O inconsciente não tem tempo. Então a personalidade atual, ela é uma síntese de todas essas personalidades aqui, ó. Aqui são as personalidades encarnadas. E essas são as personalidades intervidas, por isso está IV. Então personalidade atual 1, personalidade intervida 1, personalidade atual 2, personalidade intervida 2. Olha só. Forma uma rede que vai influenciar em você aqui hoje, ó. Olha quantos impulsos você tem. Vamos supor que isso aqui seja 400 mil anos. E você está numa vidinha aqui de 50, 30, achando que você vai mudar isso aqui. Entendeu por que você já pode estar definido também as vidas futuras? Porque os impulsos que você criou aqui
e que ainda não foram vividos ou não foram consertados, vai estourar aqui, ó. Então você pode viajar também para ver suas vidas futuras, igual você vê a vida passada, como hoje a ciência começa a estudar aí, os pesquisadores do campo da alma. As regressões e as progressões. Progressão por quê? Porque os impulsos que você criou lá atrás vão surgir na forma de vidas futuras. Está claro? Então, se você for um ditador aqui, ó, e teve várias vidas de ditador, então eu já posso saber que você vai passar humilhações aqui, ó. Até que você aprenda a não ser ditador e vai voltar como juiz, como político, bonzinho e tal. Você vê que não existe esse ser. Para você consertar. Mas eu já sei o que você vai ser. Porque os impulsos estão aqui. Hã? Mas é isso que a gente não faz. Então o que a gente tem de fazer? Estudar para gerar impulsos novos. Porque os impulsos antigos, Adelaide explicou muito bem isso aqui. Os impulsos antigos não tem jeito mais, vão vir. Então, enquanto os impulsos antigos vêm, você vai gerando impulso novo. Opa. Até que aqui você já pega o impulso novo que você criou, junto com os impulsos antigos. Era isso que a gente tinha de fazer como autoconhecimento, no trabalho de psicanalista, no trabalho de terapia. Vão criar impulso novo. E vamos aguentando os velhos. Não tem jeito. Lá na frente, os impulsos novos que você plantou aqui já vai estar aqui nessa vida, ó. Eu imagino, na hora que você for um político bonzinho, então olha aqui, você foi criando impulsos novos aqui, ó. Na hora que chegar aqui, os impulsos novos casam com esses impulsos antigos. Você já tem vantagem. Agora, se você vai vivendo por viver, a mudança de hábito, que é o que o Balde vai chamar de substituição. E também a mudança de padrão de vida, que vai chamar de sublimação. Não fala muito não, porque você não faz, né? Eu faço. Não adianta. A gente só sabe de cor. Eu estava mentindo. Olha aqui. Apaga essa luz aqui para ver se dá esse efeito aqui. Todo mundo conhece isso aqui, não conhece? Está na internet. Está dando efeito de ótica aí, de ilusão? Tá não? Tá vendo os pretinhos? É desse jeito que é o nosso mundo interior. Então, quando você encontra determinada pessoa que você estava ligado naquelas reencarnações passadas, esse campo pulsa. E todos aqueles sentimentos que você tinha em relação àquela pessoa, ou os fatos que você desenvolveu junto, voltam. E as reencarnações ficam todinha dentro da alma desse jeito aí. Foi eu? Não fui eu. Foi eu? Ah, sabia que não tinha sido eu. Então esse quadro aqui, ó, ele vibra desse jeito dentro da nossa alma. Tudo é vida e tudo é presente. Não existe passado reencarnatório. E a personalidade é formada de forças. Essas cores aí, nós tentamos fazer a personalidade formada de forças. Se você não tem determinadas cores aí, você não vai ter essas qualidades. E essas forças que você tem de inverter quando elas são negativas. E você não quer inverter por um processo de inércia, que já está acostumado a viver com elas. A nossa personalidade é um organismo de forças bem definidas, que são as nossas qualidades e cujo tipo depende da estrutura do nosso destino. O terreno pré-natal. Estou terminando. Daqui a pouco eu engano, pulo um azul e tal. Aí você fala assim, mas quando a gente nasce, também não tem os impulsos vindo da mãe pela própria gravidez? Tem. Olha o que o Balde fala. Eis uma das características mais importantes da nova psicanálise, ainda não aplicada na atualidade, a penetração no terreno pré-natal. Olha, então, adiante de todas aquelas camadas, ainda tem a camada
que vai acontecer dentro do fenômeno da gravidez. O estado orgânico e mental da mãe vai se imprimindo no eu do feto, se transferindo à personalidade do filho. O feto percebe todos os movimentos maternos, suas crises nervosas, seus esforços e sofrimento. Qual o capeta que está aí na frente do negócio? Senta aí, meu filho. Pare de atentar. O feto percebe todos os movimentos maternos, suas crises nervosas, seus esforços e sofrimento, assim recebendo impressões e choques que ficam gravados no subconsciente, do qual depois ressurgirão na forma de impulsos e complexos. Olha você aí cuidando do filhinho. Então o que vai acontecer? Fala, meu Deus, apesar de tudo isso, a sua personalidade já estava feita. A estratificação desse período não é senão uma das mais recentes, debaixo da qual existem camadas mais velhas e profundas, as da vidas precedentes. Então olha aqui, ó. Lá o inconsciente primordial, que está todo o nosso processo de queda, o arcaico, que está aquelas encarnações lá no início do processo evolutivo, o remoto, o pregresso, o recente e as camadas gestacionais. Então as camadas gestacionais, apesar também de trazer traumas e tal, ela na verdade é uma pequena camada, porque tudo já está dentro da alma. E ele só vai pegar isso aqui e desenvolver. Se tem identidade aqui com isso aqui, o complexo dele vai ser muito maior. A tarefa da psicanálise é a pesquisa nessa imensa parte de nós, que está submersa e escondida no subconsciente. Nessa zona temos camadas diferentes, uma debaixo da outra, cada vez mais profunda, as quais desce estratificando, fica-se o que foi vivido pelo consciente na superfície. Os traumas, as doenças, os complexos. É os nossos traumas. Coitadinho do bichinho, né? Então, um complexo é uma queimadura do espírito. Este fica magoado pelo choque de reação que, sendo de natureza negativa, produz a doença no organismo mental, um trauma psíquico, uma ferida na alma, e dói naquele ponto com todas as suas consequências cerebrais, nervosas e até físicas. Gente, olha como é que a doença é uma coisa muito mais complexa. Não pode ser tratada do jeito que nós estamos tratando na atualidade. E só acontece assim porque tem médico e doente, profissionais de saúde e doente que aceitam esse tipo de modelo. Eis que na doença nervosa e psicopática se trata de um choque com reação de uma restituição do mal, da mesma violação e desequilíbrio que o indivíduo gerou dentro da lei e que assim ele gerou dentro de si mesmo. Este impulso negativo lançado em sentido anti-lei é também anti-vida. E o ser, no âmbito de sua liberdade, movimentou em sentido errado, que repercute nele e o fere no espírito. É aquilo que Adelaide explicou. Ou seja, na hora que você lançar um processo, você lançou um impulso, você fica preso nele. Depois que a livre vontade do ser movimentou o primeiro impulso, todas as consequências, até essas últimas, que é a doença, desenvolve-se automaticamente, em forma determinística, fora da vontade e liberdade do indivíduo. É por isso que neuroses e complexos se manifestam como automatismo, que estão fora do controle da consciência. Isso aqui nós vamos passar. A doença é uma experiência e uma salvação, em que se manifesta a sabedoria da vida para tirar o indivíduo do impasse em que ele, por ter errado, caiu. O homem recebe o mal que na sua inconsequência lançou contra si mesmo. Olha que espetáculo isso aqui, gente. Ó. É uma experiência e uma salvação. Então agora vocês vão repetir assim: graças a Deus eu estou doente, porque agora eu vou consertar o impulso que gerou a doença. Aqui são os tipos de personalidade, que até eu coloquei o Enneagrama aí, que é outro símbolo. As causas longínquas cabe à psicanálise descobrir, porque na interdependência espírito-corpo pode haver doença física dependente de causas psíquicas e de estrutura da personalidade que o indivíduo construiu no seu longo passado. Então são doenças que você construiu, tá claro, gente? Pode-se assim chegar à conclusão de que a doença é o resultado de um deslocamento de forças mal dirigidas, dos elementos que se colocaram fora do devido lugar. A primeira gota, a primeira ponta. Ok? Tratamento. Esse tratamento é longo. Então, como esse tratamento é longo, nós vamos abordar apenas uma questão maior.
que é esse slide aqui que eu estou terminando. Não precisa mandar eu embora não, tá? Muda sim o conceito de doença e o método de seu tratamento. Eis uma medicina que levaria em conta também o elemento moral e espiritual, tratando o ser humano não somente como organismo animal, mas também no seu aspecto completo, que é um conjunto físico e psíquico ao mesmo tempo. Tem gente que toma isso aqui por mês. Mas olha só, para que encontre isso, o psicanalista também e o profissional de saúde tem que mudar. O psicanalista deve possuir qualidades pessoais de intuição para saber adaptar a pesquisa e o tratamento ao caso particular. É por isso que a gente não tem ainda, porque ninguém está disposto a ir para a intuição para poder ajudar os outros. Aí ele divide o tratamento em 5 fases: análise da personalidade e do destino, análise subconsciente, análise dos sonhos, tratamento por substituição, que é você vai pegar o defeito do indivíduo e tentar ir substituindo vagarosamente, e por sublimação, que é você levar ele para o superconsciente. Trata-se de dirigir a atividade do paciente não mais em sentido negativo contra a lei, para se arruinar, mas em sentido positivo conforme a lei para se salvar. Assim, essa nova senda para se aproximar da lei pode constituir o tratamento do velho caminho que se afastou dela. O novo processo da obediência pode curar o velho que foi de revolta. Então, pessoal, o tratamento consiste, então, não só na visão de curar você. A doença é um sinal que tem de ser estudado para ser transformado. É o impulso que se materializou, que tem de ser estudado para que possa encontrar um novo campo dentro de sua alma. Então, se você está doente, você tem uma ótima possibilidade de mudança. Porque no fundo, o que vai te curar é a autopsicanálise. E qualquer profissional só pode te ajudar te dando um impulso. Mas você que tem de curar você mesmo e descobrir dentro de você de onde nasceu todos esses impulsos na vida atual e na vida pregressa. Isso que se chama autoconhecimento. Por isso que ela é feita de profunda dor. Porque é dor para ascender e dor para compreender o que você já foi e continua sendo. Pessoal, desculpa a invasão do tempo. Muito obrigado a todos.